A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos de pé como estamos, abrir as nossas Bíblias. Ou melhor, se você... nós vamos colocar aqui na frente o Salmo. Os meninos vão colocar para nós nessa TV, porque nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou fazer a parte A do versículo e vocês vão concluir: o seu amor dura para sempre. Amém? Toda a igreja bem forte, nós vamos fazer essa leitura juntos. Então, se você quiser aproveitar que estará aqui na frente, porque cada Bíblia tem uma versão, né? Para que todos falemos na mesma versão, certo? Ninguém se perca. Nós vamos fazer a leitura dessa noite de forma responsiva e todos juntos, esse salmo maravilhoso, salmo de número 136. Então vamos lá? Todos estão preparados? Alguém aí com sono, cansado? Fazer um alongamento? Todo mundo pronto? Então vamos lá. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. Seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. Seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. Seu amor dura para sempre. Que estendeu as águas que estendeu a terra sobre as águas. Seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. Seu amor dura para sempre. E a lua e as estrelas para governarem a noite. Seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos no Egito. Seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles. Seu amor dura para sempre. Com a mão poderosa e braço forte. Seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho. Seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo. Seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Seu amor dura para sempre. Que feriu grandes reis. Seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos. Seu amor dura para sempre. Seom, o rei dos amorreus. Seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã. Seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança. Seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel. Seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. Seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários. Seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus. Seu amor dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Coisa linda. Podeis assentar. Glória a Deus. Obrigado pelo auxílio na leitura. Foi maravilhosa essa leitura com a igreja. Queridos irmãos, do mesmo jeito que nós lemos aqui nessa noite, esse salmo era cantado em Israel. Provavelmente o cantor mor ou o sacerdote cantava a primeira
parte do verso e toda a congregação cantava a segunda parte. Então, nós podemos repetir da mesma maneira que era feito há milhares de anos atrás, né? Há mais de 2.500 anos atrás. Nós podemos voltar ao tempo e fazer como Israel fazia, expressando nossa gratidão a Deus. O tema da mensagem nessa noite do estudo será expressando nossa gratidão. Irmãos, diante dessa leitura, antes de nós entrarmos nela, eu quero contar uma ilustração. Mas antes, eu quero apresentar aqui os irmãos que estão nos visitando. O irmão no último banco, é a primeira vez que o irmão está aqui? Não, do último banco. Perdão. Primeira vez, como é que é o nome do irmão? Luan? Não entendi. Noronha? O que nós vamos dizer ao nosso irmão Noronha? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe, viu? Sinta-se bem na casa de Deus. Conte com as nossas orações e você é sempre bem-vindo, viu? Antes de nós entrarmos, então, quero contar uma ilustração para a igreja. Conta-nos uma história que uma professora reuniu seus alunos e disse para os alunos: olha, eu gostaria que vocês fizessem uma lista, cada um de vocês pegasse uma folha e escrevesse o que você acha mais lindo no mundo. Vamos fazer uma lista nossa aqui, da nossa classe, das 7 maravilhas do mundo, segundo a ótica de vocês, segundo aquilo que vocês gostam, acham bonito, daquilo que vocês conhecem. E aquela professora deu um tempo ali para aquelas crianças de 10 minutos. O pastor Paulo deve saber muito bem dessa metodologia, né, pastor? Foi professor por vários anos de crianças. E então aquela professora deu aquele tempo. E ao findar o tempo, muito bochicho já na sala de aula, não, é isso, é aquilo, o Zezinho já achando que era tal coisa, o Joãozinho a outra, e começou aquele burburinho dentro da sala, aquela conversa, aquelas crianças olhando uma para a outra, não, eu acho isso, não, você não sabe nada, né? E começou aquela discussão, aí a professora, opa, o tempo acabou, tragam aqui as suas folhas e vamos ver aqui. E aí ela começou a ler aquelas folhas, folhá-las, e começou a descrever ali, a elaborar a lista, escrever a lista do que eles mais tinham colocado. E a lista ficou assim: primeiro lugar, as pirâmides do Egito, né? As crianças já estavam ali apaixonadas pelas pirâmides, sabendo da grandiosidade delas, de como elas, para que elas serviam, os tesouros que haviam dentro daquelas pirâmides. Então, o primeiro local ficou as pirâmides. Em segundo local ficou um grande túmulo, o Taj Mahal, né, construído na Índia. O príncipe construiu ali para abrigar a sepultura da sua esposa, né? E aquele grande palácio lindo, cercado por águas e maravilhoso de mármore, e as crianças colocaram como segundo. Terceiro lugar, escolheram algo criado pela natureza, esculpido pela natureza, o Grand Canyon nos Estados Unidos, né? Aquelas rochas, as águas ali passando e foram causando a erosão, e deixou aquele local maravilhoso de ser visitado. Em quarto lugar, colocaram o Canal do Panamá, porque construíram com tanta dificuldade, e foi tanta luta, mas eles conseguiram remover toneladas e toneladas de rocha e construíram um canal, né? Em quinto local ficou Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, né? A natureza tão linda que Deus promoveu. E sexto colocado, a Basílica de São Pedro, tão bem construída, aquela capela, coisa linda, né? Em sétimo colocado, colocaram as muralhas da China.
Mas enquanto a professora lia e falava, ela observou que uma das meninas não havia entregue a sua lista. E ela observou que a menina continuava a escrever e riscava e tal. E aí a professora disse: Mariazinha, o que está acontecendo aí? Você não terminou a sua lista? Ô, professora, desculpa, não consegui concluir a minha lista. Na verdade, ainda estou elaborando ela, porque são tantas coisas, e está difícil de enumerar. O professor então se levanta, vai à direção dela: posso te ajudar? Ela fala: não, professora, eu quero fazer sozinha a minha lista. Mas então me fale o que você já colocou. Olha, professora, o que eu acho maravilhoso nesse mundo é poder ver, poder ouvir, poder tocar, poder sentir, poder rir, poder amar. São tantas coisas que eu estou aqui perdida para criar a minha lista das coisas mais maravilhosas do mundo. Então a professora se espantou, porque aquela criança estava com uma ótica diferente das demais. Aquilo que as outras crianças valorizavam, ela não estava valorizando, ela estava colocando outras coisas como prioridade, de serem mais maravilhosas, belas. E ela perguntou para aquela criança: por que você está dizendo isso? Não, professora, porque eu vejo que tudo que Deus criou é maravilhoso, tudo que Deus fez é bom, é lindo, eu só posso agradecer a Ele, ser grata a Deus por tudo aquilo que Ele fez, mas eu preciso de tentar colocar na ordem, porque são tantas coisas boas que Ele faz, que eu não consigo colocar nessa ordem. E ainda vou dizer, para nós que somos cristãos, nós poderíamos colocar uma coisa como prioridade: ser salvo, né? Às vezes nós colocamos tantas coisas em nossas listas, mas esquecemos de ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz, né? Nós esquecemos de valorizar o nosso Deus por aquilo que Ele faz. E eu fiquei também, irmãos, pensando: será que eu tenho valorizado? Será que eu tenho sido grato a Deus verdadeiramente por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, e em primeiro lugar, por tudo aquilo que Ele é? E foi isso que eu aprendi nesse salmo: a valorizar a Deus, em primeiro lugar, por aquilo que Ele é. Não simplesmente por aquilo que Ele nos faz, ou por aquilo que nós temos, que nós recebemos dEle, mas em primeiro lugar por aquilo que Ele é. A humanidade, irmãos, vive dias de crises em vários aspectos, Nós poderíamos elencar aqui vários aspectos, mas um dos aspectos principais é de gratidão. Hoje as pessoas são ingratas, não conseguem agradecer nem a Deus, nem aos outros que ajudam. Elas, pelo contrário, pagam o bem por mal, inclusive para com Deus, por todos os benefícios que Ele faz. E o apóstolo Paulo já nos havia avisado que nos últimos dias as pessoas seriam assim. Na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, dos versos 1 ao 5, nos diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também desses. Olha que coisa, irmãos. O apóstolo Paulo deu a descrição perfeita de como seriam os homens nos últimos dias. E entre todos esses aspectos aí que ele deixou, que ele enumerou, que ele elencou, está ali a ingratidão. E eu quero falar como superar então a crise de ingratidão.
como nós podemos superar essa crise? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Mas como superar essa crise? Então já que eu estou vivendo os últimos dias, eu vou me enquadrar nessa palavra? Eu vou ser como esses homens? Não! Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos que ser diferentes destas qualidades negativas que estão aqui elencadas. Então, como superar a crise de ingratidão? Como que nós vamos fazer para nós nos tornarmos pessoas gratas? O segredo está em conhecer a Deus. Nós precisamos de conhecer quem é o nosso Deus. E a partir do momento que nós conhecemos quem é o nosso Deus, nós poderemos ser pessoas mais gratas, mais agradecidas a Ele e também aos demais. Aprenderemos a valorizar a Deus, tudo que Ele é e tudo que Ele faz. E o salmista, irmãos, nesse salmo aqui ficou assim nítido para mim, que ele conhecia bem Deus ao ponto de descrever tudo que Ele é, tudo que Ele fez e tudo que Ele provê para as pessoas, não só para os seres humanos, mas até para os animais. Deus provê tudo. E como esse homem pôde em poucos versos falar tantas coisas profundas a respeito de Deus? Porque ele realmente conhecia Deus de perto. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha o tete a tete com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E o Espírito Santo de Deus revelava para ele de uma forma nítida quem era Deus. E ele pôde deixar para nós aqui estas palavras revelando Deus para nós, para que nós pudéssemos ser gratos a Ele. Nós precisamos, irmãos, de conhecer a Deus de perto. Nós precisamos não simplesmente de ouvir falar, mas nós precisamos de criar intimidade com Ele, desenvolver laços de relacionamento com Deus, para que nós possamos ser gratos. E tudo aquilo que for ingratidão vai sair em nome do Senhor Jesus. Conta-nos uma outra história, que havia 4 cegos que mendigavam juntos numa estrada distante, longe das capitais. E um determinado dia, enquanto eles estavam à beira da estrada, eles começaram a ouvir barulho de vozes, pessoas conversando, animadas, e de repente começaram a ouvir os megafones anunciando que havia chegado o circo na cidade. Olha, na minha época de criança eu pude ver isso, né? O circo chegando na cidade. Quantos tiveram essa oportunidade, né? Havia crueldade, a gente não entendia, né, sobre leis aí de proteção animal e tal, mas o circo chegava na cidade, era aquele alvoroço. Eu morava numa cidade bem pequena, chamada Jales, continua sendo uma cidade pequena, né? Hoje cresceu um pouquinho, mas ainda tem aquelas particularidades de uma cidade interiorana. Não é como Campinas, que nós estamos no interior, mas numa metrópole, né? Lá não, ainda mantém ali muitas características da minha infância, né? E uma delas era quando o circo chegava, então traziam elefantes, animais, né, para os shows, e eles andavam pela rua anunciando o circo, né, e chamando ali para que você fosse assistir os espetáculos, né? E esse circo estava passando por aquela cidade. Então, quando os cegos começaram a ouvir aquele ruído, aquelas vozes, aqueles anúncios, perguntou para as pessoas o que está acontecendo. Não, o elefante vem vindo aqui, e as pessoas estão todas alvoroçadas para ver o elefante. Então aqueles cegos também ficaram curiosos para poder tocar aquele elefante e saber como era aquele animal. E o tratador ali se compadeceu da situação daqueles cegos, parou ali diante deles e permitiu que cada um tocasse uma parte do animal,
para que eles pudessem conhecer o elefante. Por alguns instantes, aqueles cegos então alisaram, apalparam, tocaram aquele animal, né? Puderam sentir pelas suas mãos como era o animal. Gratos, agradeceram àquele homem, ao tratador, e logo a multidão se foi embora. Após a multidão ter saído, cada um começa a revelar o que havia descoberto sobre o elefante. Nossa, aquele que pegou o rabo do elefante começou a dizer: nossa, parece uma vassoura. Ele tem um cabo e uma ponta toda felpuda, parece uma vassoura. O que havia pego em uma das patas disse: rapaz, você está ficando louco? Ele parece um tronco de uma árvore, resistente, e balança um pouco como o vento. O que pegou na orelha do elefante: rapaz, você está ficando louco? Não tem nada a ver com isso. Olha, ele parece uma borboleta gigante, e ele faz vento ao bater as suas asas. E o que havia pego, havia apalpado a tromba do elefante, disse: rapaz, vocês estão ficando tudo doido. Que negócio que é esse? Ele parece uma serpente, prendeu no meu braço, ficou fixo ali, e aí de repente ele soltou. Parece uma serpente, vocês estão ficando tudo louco. E aqueles cegos continuaram essa discussão por várias horas, para tentar entender o que era aquele animal. E não conseguiam chegar a uma conclusão. E tem muitos crentes que não conhecem a Deus. Eles não conseguem ser gratos a Deus porque não conhecem a Deus. Vive ainda algumas coisas da mitologia, que o nosso Deus é cruel, que solta raios do céu e mata todo mundo e destrói. Mas aquilo que o salmista diz, o quê? O que vocês falaram de maneira responsiva aqui no Salmo? Deus é o quê? O quê? O que dura para sempre? O amor de Deus. Quer dizer, então Deus é o quê? Deus é amor, Deus é justiça, lógico que é. Mas uma das características inerentes de Deus é: Ele é amor. E o salmista sabia que Ele era amor. O salmista tinha intimidade com Deus ao ponto de entender que mesmo que a justiça de Deus viesse, ela não duraria para sempre, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Que aquele que peca e se arrepende, o Senhor perdoa. Que Deus está de braços abertos para chamar os filhos pródigos novamente. Volte, filho, eu te perdoo, eu devolvo para você o que foi perdido, não cobro nada de você. O salmista tinha essa intimidade. O salmista conhecia o que era a majestade de Deus, o que era o poder de Deus, o que era a autoridade de Deus, o que era o amor de Deus, o que era o seu reino. Tudo o salmista conhecia. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Que nós possamos sair, de uma parte de Deus apenas. Eu conheço Deus, só que olha, Deus é justiça. Porque tem gente que é bitolada, Você já viu? Aquela pessoa: não, Deus é justiça. O outro: não, Deus é só amor. Não, meu irmão, Deus é completo. Certo? Completo. E nós precisamos de entendê-lo de forma completa, porque Ele nos entende, Ele nos criou, Ele conhece a cada um de nós aqui pelo nome, sobrenome, data de nascimento, o dia que você foi concebido, tudo Deus sabe a teu respeito. O que você está pensando agora, Ele sabe e é capaz de revelar também o que você pensa. Aquilo que Lúcifer não consegue, Deus consegue realizar. Lúcifer não é onipotente, não é onipresente, nem nada. Tem muita gente que quer fazer pacto com o demônio. Faz pacto com um pseudo-deus, porque ele não é Deus. Agora, vamos fazer um pacto de conhecer a Deus, de entrar na intimidade com Deus, como esse salmista entrou, ao ponto de revelar coisas profundas sobre o nosso Deus. E quando você conhece a esse Deus de perto, você consegue ser grato a Ele por tudo que Ele é.
Vamos ler os versos 1 até o 3. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. O salmista aqui, ele começa a descrever Deus. Primeiro ele descreve quem é Deus. Ele indica primeiro que Deus é bom. Depois que Ele é Deus dos deuses. Depois ele indica que Ele é Senhor dos senhores. Ou seja, ele sabia quem era o seu Deus. Ele poderia descrever quem era o seu Deus. Muitas das vezes, pergunta para o crente, por que ele é crente? Ele não sabe. Por que você é cristão? Por que você vai em tal igreja? Não sei. Por que você se batizou? Não sei. Tem muita gente que não sabe. Parece que caiu de paraquedas no meio do cristianismo. Parece que o cristianismo não faz diferença na vida dele. Ser cristão, irmãos, é ser filho de Deus. Ser cristão, irmão, é viver uma novidade de vida. Nós precisamos de saber o porquê nós estamos aqui nessa noite. Eu sei que Deus nos trouxe aqui, amém, amém. Mas por que realmente você está aqui? Você marcou um encontro com Deus? Ou você veio realmente porque, eu combinei com alguém? Ou será que foi por isso? Que nós possamos ter essa intimidade que o salmista tinha, de saber quem era o seu Deus, de não ter medo de falar com testemunha de Jeová. Olha, eu não falo com testemunha de Jeová porque ele conhece a Bíblia. Meu irmão, quem conhece a Bíblia somos nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu tenho medo de pregar. Não tenha, meu irmão, não tenha. Fale aquilo que o Espírito colocar na tua boca. Leia a palavra de Deus todo dia. Se alimente, conheça a palavra de Deus. Busque a Deus, busque o conhecimento. E não tema, meu irmão, mas tenha bom ânimo. Se esforce, siga, prossiga em conhecer a Deus. E nesta ordem aqui que ele descreveu, é a ordem que nós devemos seguir. Ele colocou de forma primordial primeiro. Eu aqui, eu adoro a Deus, eu sou grato a Deus, porque eu sei quem Deus é. Primeiro, Ele é bom. Independente do que alguém te diga a respeito de Deus, entenda, Deus é bom. Segundo, Ele é Deus dos deuses, ou seja, não tem outro Deus, só Ele é Deus. Terceiro, Ele é Senhor dos senhores. Ou seja, o meu Deus é. Ele é e fim de papo. Acabou. O resto não existe. O nosso Deus é o único Deus. É o único Senhor. E Ele é bom. Não é porque aquilo que Ele realiza por mim, que eu reconheço que Ele é Deus. Não. Eu reconheço que Ele é Deus porque Ele é. E fim de papo. Em Mateus, capítulo 16 e 24, nos diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não disse assim: olha, se você quer ser como eu vou fazer milagres para você, eu vou realizar um monte de coisas para você, eu sou o gênio da lâmpada, que eu realizo os seus desejos. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente vindo para as igrejas pensando assim: eu vou lá para pedir, eu vou lá porque Ele vai realizar. Não, meu irmão, venha para a igreja para adorar a Deus, para ser grato a Deus, porque Ele é Deus. Fim de papo. Venha porque você sabe que você estará adorando a Deus. Fim de papo. Não é porque Ele vai fazer alguma coisa, vai realizar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele continua sendo Deus nos céus e na terra. Mateus 10, 37, 38, Jesus disse assim: quem ama
o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ou seja, cristianismo é cristianismo de cruz. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Está no meio da luta? Siga Jesus. Está no meio da prova? Seja grato a Deus. Está passando por dificuldade? Agradeça a Deus. Seja uma pessoa grata. Quem conhece a Deus, de maneira nenhuma vai ser ingrato, irmão. Se você souber quem é Deus de verdade, você não vai ser ingrato. Por isso, tenha intimidade com Deus. Crie intimidade com Ele. Se você criar intimidade com Ele, você sempre será uma pessoa como o salmista, grata a Deus. Sempre. Eu me lembro quando nós falamos aqui a respeito de um homem que escreveu um salmo. E ele fala naquele salmo, olha, o Senhor tem tirado os meus amigos. O Senhor tem me dado dores, tem me dado doenças. Mas tem uma coisa, ele fala, mas a conclusão dele é que ele ia servir a Deus. E ele criou os 14 filhos na casa do Senhor e 3 filhas, todos músicos dentro da igreja. Ou seja, mesmo que Deus estava levando ele por turbulência, ele entendia, Deus continua sendo Deus, eu continuo sendo um ser humano. Ele não é o gênio da lâmpada que vai lá, qual é o teu desejo? Olha, eu vou te dar os teus desejos. Não, tome a sua cruz e me siga. Isto é conhecer a Deus de perto, é ser grato a Deus pela dificuldade, é ser grato a Deus pela bênção, é ser grato a Deus por aquilo que você tem e por tudo aquilo que você também não tem. Isto é o Evangelho de Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Acabou. Hebreus 11:3 nos diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, irmãos, o nosso Deus, pelo poder da sua palavra, criou todo o universo, criou tudo aquilo que não existia do nada. Ele criou tudo pelo seu poder, ou seja, Ele é Deus, independente do que nós estejamos vivendo. Não pare de adorar, não para de agradecer, mas seja uma pessoa sempre grata, meu irmão. Eu sei que é difícil, meu irmão, eu sou ser humano como você, eu passo dores como você, eu sofro como você, mas Jesus sofreu muito mais do que nós. Ele sofreu por todos os nossos pecados. A cruz que Ele carregou foi maior do que a minha e a sua. Não tem como descrever a cruz que Ele carregou, porque estava lá todos os nossos pecados. Todos. Meu irmão, Ele não aguentou carregar a cruz. Precisou de um homem sirineu ajudá-lo, porque a cruz dele estava pesada. O sofrimento de Jesus foi grande por mim e por você, mas Ele foi até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cristianismo não é para parar no meio do caminho. Cristianismo é para aqueles que começam e têm um alvo. Aqueles que querem alcançar a vida eterna. Aqueles que querem ir congregar lá no céu com os santos. Aqueles que querem viver eternamente ao lado de Deus. Vamos seguir, dos versos 10 até o 24, vamos do 10 ao 24, eu pulei aqui o 4, 5, 6, o 7, o 8 e 9, vamos ler aqui, esse aqui é o segundo ponto, irmãos, eu aqui me empolguei, aqui fui indo, né, fui acelerando. Ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua, as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Nesse segundo ponto aqui, ele mostra que Deus é aquele que cria
e mantém todas as coisas. Ou seja, em primeiro lugar, eu adoro por aquilo que Ele é. Eu sou grato por aquilo que Ele é. Ele é Deus, então eu o adoro. Eu sou grato, eu o louvo, eu o exalto. Em segundo ponto, porque Ele criou todas as coisas. Eu o louvo, eu o adoro, eu sou grato a Ele, porque Ele é um Deus criador. Em terceiro ponto, aquele, versículo 10 a seguir, aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre, e criou Israel, e tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre, e com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre, aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre, e fez Israel atravessá-lo, e o seu amor dura para sempre, mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre, que feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre, que matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre, Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre, e Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre, e deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre, como herança ao seu povo Israel, o seu amor dura para sempre, aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre, e nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aqui, terceiro ponto, ele é grato a Deus pelos livramentos. Pelos livramentos. Quantos livramentos Deus não nos dá? Diários. Né? Diários. Nós temos 24 horas por dia, e eu acho que nessas 24 horas Deus estava trabalhando, nos livrando. Eu tenho certeza disso. Ah, se não for o Senhor. Né? Daniel, capítulo de número 6, e verso número 27 diz: Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Salmo 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todos. Olha, irmãos, quem é o Deus que nós servimos? Esse Deus é poderoso para dar livramento em todas e qualquer situação. Não existe uma situação, uma adversidade que Deus não possa contorná-la, que Deus não tenha um anjo disponível para enviar e matar 187 mil homens, contra todo um exército, apenas um anjo. Fala, desce você, anjo, vai lá, certo? Será que nos milhares de anjos que Deus tem ao seu redor ali, será que não tem um para nos livrar? Será que Deus não tem uma palavra de livramento para as nossas vidas? O salmista sabia que todas essas coisas aconteceram porque Deus havia dado o livramento. Não era porque os exércitos de Israel eram fortes, não. Para começar, quando Deus os tira do Egito, eles não tinham exército, eles eram escravos, eles trabalhavam na terra, eles trabalhavam nas construções, eles tinham animais de criação. Eles não sabiam nada sobre a arte da guerra, não tinham armamentos, mas a arma deles era a mão do Senhor, a arma deles era a palavra de Deus, e Deus os abençoa de forma especial, que ao cruzarem o rio Jordão, eles já se deparam com uma grande cidade chamada Jericó, muros largos, cidade fortificada, grandes reis, soldados, né? Mas o muro não resistiu. Não resistiu ao quê? A dinamite, a bomba nuclear? Qual foi a arma que eles usaram? O louvor, o grito, a adoração, o som ali, daqueles chifres soando e o povo gritando, o povo adorando, obedecendo a voz de Deus, cercando aquela cidade e caminhando por ela.
E no 7º dia, 7 voltas. E as muralhas não resistiram, vieram ao chão. Não precisou de bomba atômica, não precisou de nada. Não precisou de uma arma sequer humana, mas as mãos do Senhor a derrubaram. O Senhor deu aquelas terras por herança para eles. O exército de Faraó ficou lá no mar. E esse homem sabia que esse Deus que ele adorava, esse Deus que ele era grato a ele tinha poder para livrar todos os seus filhos em qualquer situação. Perguntaram para um rabino onde estava Deus que permitiu que os judeus morressem no holocausto daquela forma. E o rabino leu Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. Se vocês me obedecerem, essas bênçãos virão até vocês. Mas, porém, se vocês me desobedecerem, as maldições virão sobre vocês. E aí ele disse, Deus estava aqui na nossa desobediência, nos corrigindo. E ele entendeu o trabalhar de Deus na correção. E muitas pessoas não entendem quando Deus corrige, mas Deus corrige só a quem Ele ama. Se você não está sendo corrigido por Deus, porque alguma coisa tem de errado. Então, meu irmão, mesmo no meio da adversidade, adore a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Porque se você está vivo aqui, tem livramento de Deus, tem proteção de Deus, tem anjo do Senhor, tem a mão de Deus. Tudo está ao nosso favor, meu irmão, até mesmo na hora da adversidade. Para nós concluirmos, versos 25 e 26. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. O quarto plano que o salmista conhecia bem de Deus é que Deus provê todas as coisas. Olha, Deus dá alimento a todos os seres vivos, todos. Não é só para os seres humanos. Mas, pastor, é verdade isso, pastor? Vamos ver o que diz lá em Lucas 12, dos versos 22 ao 31. Olha o que Jesus disse. Jesus, dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, ou seja, a proteção de Deus, porque você está aqui hoje, é mais importante do que as outras coisas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pelas nossas vidas? A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, a hora que você foi chamado, você fala assim, não, só mais uma hora, espere aí, morte. Alguém tem esse poder? Não. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Olha o que Jesus disse para a morte, uma coisa tão pequena, vocês não podem dizer para a morte, espere uma hora. E Jesus disse uma coisa tão pequena, para nós impossível, para Jesus, tão pequena. Olha a comparação, para nós é impossível, alguém pode dizer? Alguém conhece alguém que disse para a morte, espere um segundo, eu tenho que despedir da minha família? Não, ninguém. Mas Jesus disse uma coisa pequena. Viu? Coisa pequena. Amém? Então por que vocês se preocupam com o resto? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, mas não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, nós adoramos a Deus por quem Ele é. Segundo, nós adoramos a Deus por quê? Segundo, por que nós adoramos a Deus? Versos 4, vê aí. Por que você adora a Deus? Por aquilo que Ele faz. Coisas pequenas. É isso? Grandiosas. Adoramos a Deus porque Ele é. Adoramos a Deus porque Ele faz coisas grandiosas. Não é pequenas. Adoramos a Deus porque Ele faz coisas grandiosas. E adoramos a Deus por quê? Pelos seus feitos. Quarto, porque Ele provê tudo. A proteção, alimento. Meu irmão, descanse em Deus. Fique nos braços do Pai. Crie intimidade com Ele. Pastor Luciano, precisamos dessa intimidade. Olha, irmãos, é tirar momentos de oração, de leitura da palavra constante. Conhecer a Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos pessoas gratas. Gratas porque Ele é, porque Ele faz, porque Ele protege, porque Ele realiza, porque Ele dá, porque Ele faz, porque Ele provê, porque Ele é amor, porque Ele é bom, porque Ele é soberano, porque o seu reino é sem limite, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você começa a conhecer Deus na intimidade e ver tudo aquilo que Ele é. Parece que esquecemos daquilo que muitas das vezes tento colocar até na nossa cabeça. Eu me lembro, o primeiro dia de aula da faculdade, nós vamos encerrar agora. Primeiro dia de aula da faculdade, o professor já começou a falar mal do cristianismo e falar mal do nosso Deus, que o nosso Deus era terrível, assassino, cruel. E eu interrompi ele, às vezes de forma até rude, mas disse para ele: esse não é o meu Deus, porque o meu Deus é amor, porque a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E aí, irmãos, só para sintetizar, um muçulmano que era da minha sala virou para mim e disse: parabéns, pastor, porque se ele falasse de Alá, ele não sabe o que eu poderia fazer. Né? Nós temos que defender que é o nosso Deus, porque quem não conhece fala besteira, fala o que não sabe, sem propriedade, mas nós falamos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós conhecemos. Amém? Deus seja louvado. Pai, graças nós te damos por esta revelação, através, ó Pai, deste salmo tão maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque esse salmo nos revela quem o Senhor é, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poderio, o seu amor, a sua bondade. Pai, revela-nos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que protege, um Deus que provê, um Deus que supre, e acima de tudo, é Deus sobre todos os deuses, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor, em primeiro lugar pelo que o Senhor é, em segundo por tudo que o Senhor fez, criou, ó Pai, porque nós podemos contemplar, ó Pai, essas belezas, nós podemos ver, ó Pai, o ser humano criado, Senhor, a formosura, Senhor, a obra-prima da criação, tão complexo, ó Deus, com tantas coisas
particulares, ó Pai, com tantos seres humanos sobre a face da terra, e o Senhor conhece a cada um, o Senhor identifica a cada um, ó Pai, com os dedos, ó Pai, um diferente do outro, ó Pai, cada ser humano na sua complexidade, da sua pele, dos seus olhos, do seu cabelo, com seus traços, ó Pai, com toda a natureza, com toda a gama de animais, com toda a vegetação, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor criou, tão complexo, ó Pai. O Senhor só pode ser um Deus poderoso mesmo. Nós te adoramos, ó Pai, te pedimos, Espírito Santo de Deus, conserva em nós, ó Pai, esse sentimento de gratidão, de adoração, de louvor a Ti, ó Pai, que nós possamos viver todos os dias da nossa vida, gratos a Ti por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que não temos, por tudo aquilo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor nos faz, ó Pai, que nós possamos ter essa consciência, meu Deus, que o Senhor é soberano, que nós somos criatura, mas que também nós somos Teus filhos por adoção, e por esta adoção, nós entendemos que tudo que o Senhor faz por nós é bom, ó Pai. Obrigado por cada vida, meu Pai, que pôde também estar aqui te adorando, pelos nossos irmãos pela internet, cada vida que está conectado conosco, que a Tua bênção repouse sobre eles, que cada um crie, Senhor, intimidade contigo de uma forma especial e poderosa. Em nome do Senhor nós oramos e por fé te agradecemos. Amém, Senhor Jesus.